Olá, tudo bom? Pois é, vamos estudar o terceiro tópico, vitória garantida. E a pergunta A diz assim: o que está envolvido na morte para o pecado e para o eu? Romanos 6, 15 e 18 diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues, e libertados do pecado foste feitos servos da justiça. E Colossenses 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vocês podem continuar, o texto vai dizer, pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, e segue-se esse conselho. Então, o que está envolvido na morte para o pecado e para o eu? A salvação é o que está envolvido. Em Cristo Jesus, nós temos que morrer para o pecado, morrer para o eu, porque sem essa morte nós não teremos salvação, né? Na morte do pecado, a morte do eu, ela nos leva a, de coração, guardar as doutrinas de Deus, a nos entregar a Deus, né? Aqui no finalzinho ele diz assim: vos vestis de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós devemos nos revestir do que é novo, né? Nós devemos nos revestir da couraça de justiça, né? Nós devemos representar a Cristo. A morte para o pecado e para o eu, ela é necessária para a nossa salvação. Se nós não morremos para o pecado, se nós não morremos para o nosso eu, nós não vamos nos salvar. A pergunta B diz assim: qual deve ser o centro das nossas afeições? Olha que coisa interessante. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. É o mesmo texto que a gente leu em cima. E o outro texto de Hebreus 12, 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, qual deve ser o centro das nossas afeições? Cristo. As coisas do alto. Esses devem ser o centro das nossas afeições. Não deve ser problemas, deve ser Cristo. Cristo é o centro das nossas atenções. O texto aqui diz: o céu será suficientemente barato se alcançarmos pelo sofrimento. Devemos negar o eu ao longo do caminho, morrer diariamente para ele, deixar apenas Jesus aparecer e manter sua glória a todo instante perante os olhos. Olha, você está fazendo isso? Eu ainda preciso colocar mais isso em prática na minha vida. E eu sei que todos nós que estamos estudando essa mensagem, estamos praticando isso. Mas ainda temos que nos doar mais para Jesus, não é verdade? E aí diz assim: se aquele que hoje está ensinando a palavra de Deus erguessem a cruz de Cristo cada vez mais alto, seu ministério teria mais sucesso. Ou seja, se nós exaltarmos mais a Cristo, se nós pensarmos mais em Cristo, se nós pregarmos mais Cristo, se nós vivermos mais Cristo, o evangelismo será muito bem sucedido. Ou bem maior resultado, melhor resultado do que nós temos agora, né? A pergunta C diz assim: que garantia é dada de que podemos realmente vencer o pecado pelo poder de Jesus? Romanos 6, 14, 1 João 5, 4, 1 Coríntios 15, 57, é onde nós encontramos a resposta. Então a pergunta é: que garantia é dada de que podemos realmente vencer o pecado pelo poder de Jesus? Todos esses textos respondem, mas tem um texto que eu acho que é o que responde definitivo. 1 João 5, 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a pergunta é: qual?
que garantia é dada que podemos realmente vencer o pecado pelo poder de Jesus? A nossa fé. A nossa fé é essa garantia, né? De que nós vamos ter vitória em Jesus. Há uma promessa e nós acreditamos pela fé nessa promessa. Então está aqui, mas a graça de Deus que nos dá a vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em nossa própria força, é impossível desprezarmos os clamores de nossa natureza caída. Por esse canal, Satanás nos atará com tentações. Cristo sabia que o inimigo avançaria sobre todo o ser humano para tirar vantagem da fraqueza hereditária e por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não está firmada em Deus. E por ter passado pelo terreno que o homem deve percorrer, nosso Senhor preparou o caminho para a nossa vitória. Não é a sua vontade que fiquemos em desvantagem no conflito com Satanás. Ele não nos deixaria intimidados e desencorajados pelo ataque da serpente. Jesus descansou na sabedoria e força do Pai Celestial. Ele declara, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. Então, qual é a garantia que nós temos? Nós temos a garantia de Jesus, né? De que nós seremos vitoriosos. E essa garantia nos vem através da fé, né? Porque é muito fácil você chegar e dizer assim, está escrito na Bíblia que eu vou ser vitorioso. Então tá pronto. Não, você precisa de fé para poder acreditar. Você precisa ter a fé em Jesus Cristo. Descansar em Jesus Cristo. Porque ele descansou no Pai. Aqui a última parte diz, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. Aí antes diz, Jesus descansou na sabedoria e força do Pai Celestial. Nós temos que descansar na sabedoria e força do Pai Celestial. Nós temos que confiar em Jesus e nas suas promessas. Então a fé, ela é a garantia da nossa vitória. A fé em Jesus Cristo. Fé nas promessas que ele deixou. Talvez alguém responda de uma maneira diferente. Diga que a garantia são as promessas de Jesus. É a mesma coisa. A garantia são as promessas que a palavra de Deus nos dá. Que pela fé em Jesus Cristo nós cremos que são verdadeiras. Amém? Que tenhamos fé inabalável. Que como Jesus nós possamos descansar na sabedoria e na força de Jeová. Amém? Aguardo vocês amanhã, permitindo Deus, para o nosso próximo encontro. Até lá. Orem por mim.